Bom dia a todos que estão assistindo esta apresentação de reflexão hoje sobre o livro A Busca de Santidade. Hoje estamos contemplando o assunto glorioso do capítulo A Santidade de Cristo Jesus. Nós temos contemplado já sobre os desafios, a necessidade de levar a sério santidade na vida de cada cristão. Isso não é uma opção que nós conversamos a semana passada. Hoje, estamos falando sobre nossa esperança. Como que é que seja possível para mim buscar a santidade na minha vida? Como eu posso continuar quando eu me sinto desanimado com minhas falhas? E a chave é a santidade de Cristo Jesus. Sim, Cristo Jesus é nosso modelo, como nós vamos conversar, mas também Cristo Jesus é para nós a nossa santidade. Porque em Cristo Jesus nós temos este grande intercâmbio. Ele recebeu as nossas iniquidades e, em troco pela fé, ele nos dá a sua própria santidade. Então, nossa busca de santidade é baseado naquele que Cristo tem feito para nós. Isso será a nossa conversa de hoje e, neste momento, eu queria passar a palavra para nosso moderador, que vai nos guiar nessa conversa, Pastor Francimário. E eu vou pedir para o Pastor Francimário ter a gentileza de introduzir aqueles que estão participando em nossa conversa hoje de manhã. Pastor Francimário. Obrigado, pastor Marcos. Bom dia a todos. Que alegria podermos, nesta manhã, de quinta-feira, 28 de maio de 2020, podermos estar juntos considerando um assunto tão maravilhoso, tão essencial à nossa caminhada cristã, falar sobre a santidade de Cristo. E conosco, nesta manhã, nós temos aí o pastor Marcos, que já falou conosco nesta manhã. Também o pastor Francisco Pontes. Pastor Francisco Pontes, sinaliza aí com a mão. Muito obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo. É uma alegria tê-lo conosco. Nosso irmão Regilânio, da Primeira Igreja Batista aqui de Juazeiro. Seja bem-vindo também, meu irmão. Pastor Carlos. Deus abençoe, pastor Carlos. Seja bem-vindo. É uma alegria também tê-lo conosco. E o nosso missionário Rogério, lá de Mauriti, está conosco. Por alguma razão ele não está conseguindo aparecer aqui na nossa câmera, mas está nos acompanhando também. É uma alegria, meus irmãos, ter cada um de vocês aqui nesta manhã para nós considerarmos esta questão tão necessária e essencial a nós como cristãos, o entender isso e, ao mesmo tempo, as igrejas, de uma forma geral, também ter essa compreensão bíblica sobre a santidade de Cristo. Então, nesse momento, eu quero, juntamente com os irmãos, eu quero pedir nesse momento que o pastor Pontes, pastor, nos dirija aí numa palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos dirija nesse tempo de reflexão, nesse tempo de aprendizado, que o Senhor, através da sua palavra, possa falar aos nossos corações que estamos participando desse momento e a todos os nossos irmãos espalhados pelo Brasil afora, que Deus também possa, através da sua palavra, falar a esses corações. Por favor, pastor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela noite, pelo descanso, por essa manhã maravilhosa que temos e a oportunidade de aprendermos mais sobre a tua palavra, sobre santidade. Esse assunto que é tão importante para as nossas vidas, em todos os momentos, em todas as épocas. Ó Pai querido, nós queremos te pedir para que todos os cristãos, Senhor Deus, genuínos, procurem serem santos, como tu és, santo, santo, santo. Assim, Pai, que tu venha nos iluminar, ó Deus Espírito Santo, para que possamos compreender mais a importância da santidade. Todos os irmãos, Senhor Deus, da associação aqui do Cariri, Senhor Deus, do Centro-Sul do Cariri,
possa estar envolvidos nesse projeto de aprender mais sobre a santidade. Pai querido, abençoa, Pai, as nossas igrejas, abençoa, Senhor Deus, os nossos líderes, abençoa, Pai amado, o pastor Marco, abençoa o pastor Francimado, que estão à frente desse projeto. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui fortalecidos, mais e mais, buscando a santidade, porque sem santidade não poderemos, ninguém poderá te ver, Senhor. Precisamos ver Tu em plenitude, Pai. Nós podemos alcançar um nível de santidade ao qual, Senhor Deus, possamos ser bênção para as nossas comunidades, para as nossas igrejas. Assim eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por esse estudo que iremos ter. Abençoa, Pai, rica e poderosamente, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Francisco Pontes. Meus irmãos, eu tenho aqui alguns versículos nesta manhã, e eu gostaria de deixar essa pergunta para todos vocês, a nível de introdução, pensando sobre a santidade de Cristo, né, o que ela significa para você em sua busca pessoal, né, de santidade. Então, eu gostaria de pedir que o nosso irmão Regilânio abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, versículo 5 ao versículo de número 7. Irmão Regilânio, e por gentileza o irmão faça a leitura do texto bíblico, né? E depois deixe as suas impressões com relação à santidade de Cristo, o que ela significa para você em sua busca pessoal de santidade. Obviamente, essa mesma questão está colocada para todos os demais, tá? Então, irmão Regilânio, fica aí com o texto de Isaías 6, versículos 5 ao 7. Por favor, irmão Regilânio, deixe aí as suas impressões com relação a esse assunto. Bom dia, então vamos ao texto. Diz assim: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim trazendo um brasão, uma brasa viva, que havia tirado do altar com um tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja isto, tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Bem, quando fica imaginando o temor, né, que Isaías teve ao avistar, podemos dizer assim, né, a glória de Deus, estar na presença de Deus na situação a qual se encontrava. Porque muitas das vezes também a situação de Isaías entender e ver seria por ele simplesmente abrir os olhos na questão de dizer: eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, ai de mim. Então isso traz também a pensar que Isaías em si, buscando e querendo servir a Deus de uma forma a qual o agradasse. Claro que o texto, quando a gente vai lendo, apenas simplesmente nos mostra que Deus tem o seu padrão de santidade, o seu padrão de aceitação por essa busca de cada um dos seres. Assim somos nós também, na presença de Cristo, antes e depois, a qual muitas das vezes buscamos querer agradar a Deus, sem ter um real encontro com o seu Filho. E quando esse encontro acontece, e quando há essa ligação do homem para com Deus, existe um padrão de santidade exigida por Cristo. Esse padrão de santidade, né, exigida por ele, primeiramente, é o seu encontro com o pecador. E quando há esse encontro, mesmo que no caso de Isaías tenha sido uma brasa tocar nos lábios dele como uma forma de purificação, para que ele entendesse que aquilo que vinha do seu coração era proferido pelos lábios. Cristo, quando vem ao nosso encontro, né, aquele sangue purificador de Cristo, aquele sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário pela remissão dos pecados de todos aqueles que nele crê, acaba nos sendo justamente como essa brasa, mas no lugar de tocar nos nossos lábios, toca no nosso coração, quebrando a pedra do nosso coração, como se o coração ele fosse
estivesse dentro de uma crosta, como se o coração vivo estivesse guardado ali dentro e por fora tivesse pedras como uma capa cobrindo. Então esse sangue é como se estivesse removendo aquilo e verdadeiramente começamos a entender o coração de carne a bater. É algo que nos mostra que essa santidade do padrão de Cristo é imitar os passos de Cristo, mas esse passo se inicia primeiramente renegando a si mesmo, amando Ele acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos, familiares, e também o próximo, os nossos irmãos, e até mesmo aqueles que muitas das vezes nós não se agradamos. Então vejo que o que esse ápice de santidade exigida, vamos assim dizer, não é que seja impossível, né? Mas é que é algo trilhado a cada dia. Eu sei que a qual vai ser decorrido, trilhado a cada dia, em oração, humilhação diante do Senhor, pedindo graça e misericórdia a todos os dias. Amém, irmão Regilânio. Meus irmãos, essa expressão aqui que nós temos em Isaías, né, ela é poderosa, né? Porque diz assim no versículo 5: Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Essa, meus irmãos, é uma realidade nossa. Ai de mim, ai de você, ai de nós, né? Então nós precisamos, em tempo algum, podemos perder de vista isso. Somos pecadores e necessitamos da graça, da misericórdia de Deus, ok? Pastor Francisco Pontes, por favor. Pastor Marcos, por favor, pastor, pode falar. Só rapidamente, a sua palavra é absolutamente excelente. Aquela frase, ai de mim, é uma frase técnica, que você vai ver isso em toda a palavra de Deus sendo repetido. É a frase profética de amaldição. A frase profética de amaldição. Ou seja, quando você lê na Bíblia na língua portuguesa e você vai ver aquela frase ai, você já sabe, opa, a situação vai piorar. Tá ruim. E normalmente o profeta está fazendo o quê? Ai de vocês, ai de Israel, ai de Judeia, ai de Capernaum, ai dos judeus, ai. Mas o profeta entra na presença de um Deus totalmente perfeito, totalmente santo, e de repente, onde aquele dedo está apontando? Ai de mim, gente do céu. Isso é um dos trechos mais poderosos da palavra de Deus. Porque entrando na presença de um Deus santo, nós sentimos autocondenação. Eu estou me condenando. Eu não estou condenando vocês, meus irmãos e pastores, pessoas assistindo, ouvindo este. Não. Este trecho está, eu estou me condenando. Eu sou o pecador que está sendo condenado aqui. Meus irmãos, eu conheço poucas passagens mais fortes em toda a palavra de Deus do que Isaías, capítulo 6, 5 a 7. Amém, pastor Marcos. Uma boa observação aí que nós precisamos considerar, né? Geralmente, uma aplicação prática rápida no contexto da igreja local, geralmente somos tendenciosos a apontar o pecado do outro, mas aqui não acontece com Isaías, ele contempla o seu próprio pecado, e isso é interessante demais, né? Então, que Deus nos ajude nessa percepção e que possamos buscar ao Senhor a cada dia. Pastor Francisco Pontes, por favor, nessa mesma sequência e nessa mesma pergunta, considerando aí, meu irmão, Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, por favor. Muito bem. Efésios capítulo 5, 1 e 2. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.
Então, temos que lembrar que, só voltando ao que o texto de Isaías, né? E logo após, acho que nós vamos falar sobre isso também, mas vou me adiantar. O anjo veio, um serafim, né? E tocou na boca, nos lábios, né? Purificando assim o profeta, né? Dando a entender que nós podemos ser abençoados por Deus com uma vida santa. E Paulo, ele exorta, tanto em 1 Coríntios 11:1, que nós devemos ser imitadores de Cristo. Devemos imitar a sua santidade, o seu modo de vida, como ele viveu humanamente. É bom salientar isso, né? Humanamente, Jesus Cristo viveu. E precisamos entender que é possível atingir um nível de santidade. A gente está no processo, crescendo nesse processo, desenvolvendo esse processo para nos moldar a uma santidade que agrade a Deus, ok? Devemos ser imitadores de Cristo, como Cristo foi, né? Pois sendo Deus, mas sendo homem, ele nos amou, nos perdoou através das suas atitudes. Devemos imitá-lo, e é tremendo quando nós paramos para refletir, mas eu estou dando muita importância, está tendo muita importância na minha vida esse estudo, porque nós vamos falar de um versículo a seguir, depois alguém vai falar, ou eu mesmo, mas o que me tocou muito foi aquele versículo de João 8:46, né? Jesus diz: quem me acusa de pecado? Quem pode me acusar de pecado? É muita segurança de santidade. E essa segurança é possível para nós. Assim como Isaías foi purificado, perdoado, o anjo veio, o serafim, né? Veio, um dos serafins veio e tocou com a tenaz, com a brasa, os lábios de Isaías. Então, o versículo de Efésios, ele nos exorta, né? Mostrando que o sacrifício é um aroma agradável a Deus, o sacrifício de Cristo. E chega até a Deus nos justificando e nos fortalecendo. Isso é tremendo, nos fortalecendo a ser santo. A cada um de nós é possível atingir esse nível de santidade. Eu não continuaria a minha vida cristã se eu não tivesse essa oportunidade de avançar, de crescer em busca de santidade. Eu não continuaria. Eu acho que muitas pessoas desanimam exatamente porque pensam que não vão atingir esse nível. Não, é impossível. Muitos estão estagnados, ou então paralisados, ou então desanimados completamente, porque a palavra de Deus, ela nos mostra um Cristo santo, perfeito. Deus habitou no seu ministério terreno, ele foi perfeito. Ninguém o acusou de pecado, pois ele não tinha pecado. E como oferta agradável a Deus, santo, agradável a Deus, ele assim cumpriu a obediência passiva, né? Se entregando por nós na cruz do Calvário. Sejamos imitadores de Deus, de Cristo, que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, possa estar nos conduzindo e que nós possamos dar liberalidade ao Espírito Santo de nos conduzir nesse processo. Amém, pastor Francisco Pontes. Boa consideração, né? Hoje tem tantas pessoas imitando tantas outras pessoas e nós aqui somos convocados, né, para sermos imitadores de Deus. E olha que desafio que nós temos, meus irmãos. Eu quero pedir nesse momento que o pastor Carlos considere o texto de 1 Timóteo,
capítulo 1, versículo 15, nessa mesma perspectiva, pastor Carlos, falando sobre o que a santidade de Cristo significa para o Senhor, né, em sua busca pessoal de santidade. Então, por favor, pastor Carlos, com a palavra. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando nos nossos corações. Muito bom estar aqui com os amados. A palavra do Senhor em 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você for trabalhar, como já foi bem dito pelos amados irmãos aí, Isaías, quando ele fala, ai de mim, ele não está se reportando no primeiro momento à nação, às pessoas que estão em volta dele. Há uma conscientização pessoal dele, em entender diante de quem ele está naquele momento. Eu penso que isso, traduzindo nesse primeiro momento para a nossa vida, é algo muito fundamental. Ontem mesmo nós estávamos estudando com a minha filha e meu genro e eu toquei nessa questão porque como nós adentramos ao templo de Deus? Como nós nos preparamos para um encontro com Deus? E essa palavra, ai de mim, deveria ser usada todos os dias, em todos os lugares, por cada um de nós. Senhor, ai de mim, como estou diante de ti. Senhor, ai de mim, estou na tua presença. Santo é o Senhor. A minha pequena santidade está lhe satisfazendo? Obviamente que ele, com certeza, diz ao meu coração, ainda não. Ainda você tem muito a aprender e muito a fazer. E esta é a palavra que Paulo dá ao jovem Timóteo. É uma palavra fiel, é uma palavra verdadeira. E Paulo se coloca no mesmo plano de Isaías, se você for analisar, dos quais eu sou o principal. Ele não está dizendo, viu, Timóteo, você, se não for analisar assim, eu. Ora, Paulo é uma referência que não temos como dizer ao contrário, pelo espaço de tempo que ele aprendeu e com quem e de quem ele aprendeu todas as coisas, que foi Cristo Jesus. Eu penso que nossa caminhada também ela não foge disso, amados irmãos, de forma alguma. Nós precisamos dizer, Deus, hoje a sua tenaz tem que entrar na minha boca antes de eu começar a falar contigo. Eu preciso me santificar, eu preciso me purificar, eu preciso ser mais compreensivo com a tua palavra. A palavra de Deus hoje ela tem pouca aceitação. Se talvez qualquer uma outra pessoa de uma qualquer denominação aí, para não dizer e não ficar especificando nada, for falar de algo que convém a alguém, a palavra é boa. Mas quando essa palavra vem, essa palavra traz um juízo de Deus para a vida de qualquer pessoa. Entenda quem você é, saiba quem eu sou, procure o meio de você me agradar, porque nesse primeiro momento você não faz parte do meu reino. Olha que interessante isso aqui. Por isso que Paulo ele vai falar para Timóteo, olha só, ela é tão fiel à aceitação que Cristo veio ao mundo. O Filho de Deus veio ao mundo. E o propósito dele vir ao mundo era justamente isso, era limpar, purificar vocês todos com o sangue dele dos pecados que vocês cometeram diante de Deus. Os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, eu fico pensando, porque foi o primeiro trabalho que eu fiz no primeiro semestre do seminário. Simplesmente trabalhar o livro de Isaías nos seus 66 capítulos, discorrendo versículo por versículo. Foi algo assim impactante, algo muito tocante, algo que mexe conosco.
E isso é a palavra de Deus. Por isso eu entendo que, sim, nós precisamos sempre dizer, ai de mim, Senhor, como estou diante de Ti, como tem sido a minha caminhada. A igreja, ela deve, sim, se reportar a Deus de todas as formas, de todas as maneiras, mesmo que ela talvez não entenda, que ela não trabalhe isso dentro do seu próprio coração, do que Cristo já fez por cada um de nós através do sacrifício vicário na cruz. Isaías trabalhou bem, e Paulo busca esse contexto quando ele traz a mesma questão da primeira pessoa, do singular. Eu sou o principal. E eu traduzo isso hoje. Carlos, diga ao Senhor, eu sou o principal pecador que preciso ser regenerado todos os dias, em todos os tempos, porque esta palavra ela é fiel e ela é verdadeira e ela haverá de se cumprir para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, pastor Carlos. Obrigado, meu irmão, aí pela sua consideração, né? Nós estamos crescendo nessa caminhada e aprendendo a cada dia. Que coisa boa. Missionário Rogério, o irmão está conseguindo me ouvir bem aí, missionário Rogério? Missionário Rogério, seu microfone está desativado, meu irmão. Ative ele aí, por favor. Isso, agora ok. Está conseguindo me ouvir? Opa! O irmão desativou e ativou ele novamente. Ou melhor, ativou e desativou. Por gentileza, está desativado. A sua consideração é em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 21, missionário Rogério. Por favor. Está ouvindo? Está Agora ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Viu? Estou ouvindo, né? Então, Muito 1 bem. Pedro. 1 Pedro 2:21, né? Isso, por favor, missionário. Pronto. Seja bem-vindo, viu, querido? É um prazer nós estarmos nesse encontro, né? Que bom seria se tivesse mais gente, né? Esse era o objetivo do pastor Mark Johnson, né? Mas vamos estar orando para que muitos possam estar se envolvendo, né? Porque é importante esse assunto. É um assunto desafiador, né? É um assunto que precisamos, nesse tempo de tantas notícias, de tantas calamidades e até debates, né, de muitas coisas que têm acontecido não só no Brasil como no mundo. Mas esse texto de 1 Pedro, né, Pedro sempre foi aquele camarada muito impulsivo, né? E o texto diz: porquanto isto me foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguir os seus passos. A temática que está sendo debatido hoje, né, vem lá de Isaías, né, aquele versículo que a gente não pode deixar de mencionar, né? Como Isaías estava. E hoje também nós estamos vivendo uma época exatamente talvez pior do que a do profeta Isaías. E é aí que a gente, direcionado pelo Espírito Santo, a gente possa caminhar realmente diferente de tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, principalmente se referindo à nossa maneira de viver. Eu acredito que a santidade ela começa a partir do momento do nosso proceder, como a gente fala, como a gente age, como a gente ouve, como a gente reage. Eu acredito que palavras bonitas não quer dizer que somos santos, mas a exigência de Deus é ser de santo porque eu sou santo, né? Mas antes do profeta reconhecer a sua pecaminosidade e reconhecer que estava no meio de uma sociedade de lábios impuros, ele declarou nos versículos anteriores que santo, santo, santo é o Senhor.
ele fez uma declaração de louvor a Deus, né? Contemplando ali a sua santidade, né? Numa visão da sua pecaminosidade aqui na Terra. Então, é bem interessante a gente poder pensar de como são muitos os meios pelo qual a gente pode estar caminhando, né, na questão da santidade. É o nosso olhar, é o nosso falar. Para mim, na minha percepção, devemos seguir os passos de Jesus, como o apóstolo Pedro foi um dos que realmente estava sempre se interagindo com Jesus, olhando Jesus, percebendo Jesus, olhando a maneira como Jesus falava, a maneira como Jesus se comportava, a maneira como Jesus ministrava a eles, a maneira como ele vivia. O segredo realmente é justamente estar aqui, porque o tema é a santidade de Jesus. E o apóstolo Pedro, então, ele vai dizer, no finalzinho, diz, para seguirmos os seus passos, a sua maneira de viver, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir. Eu acredito que a gente precisa realmente estar com a mente e o coração em Cristo, como diz Hebreus 12:12, olhando firmemente para Jesus. A partir do momento que a gente se desvia desse olhar, desvia dos propósitos de Deus, estaremos então evitando nosso crescimento na santidade em Cristo Jesus. Deus abençoe, meus queridos irmãos, pastores, amigos. Amém, missionário Rogério. Obrigado, meu irmão, pela sua contribuição. Né? Eu fico impressionado, pastor Marcos, que quanto nós somos desafiados e falar de um texto como esse, que Jesus sendo o exemplo, ele nos deu o exemplo, e não foi apenas em uma área de sua vida, mas em todas as áreas da sua vida. Então, meus irmãos, como eu preciso melhorar em todas as áreas da minha vida, eu estou sendo desafiado nesta manhã a cada dia crescer mais e reconhecer as minhas limitações diante do Senhor Jesus. Pastor Marcos, eu gostaria de lhe passar a palavra para o senhor fazer algumas considerações práticas a respeito dessa questão, por favor. Meus queridos irmãos, estamos diante até as verdades mais profundas da fé cristã. Isaías nos ensina que ninguém pode entrar na presença de um Deus santo sem sentir esta autocondenação. Mas, ao mesmo tempo, 1 Timóteo nos ensina para alguém que reconhece que realmente é um pecador, o Filho de Deus veio a este mundo só para salvar pecadores. Então, há esperança para nós. Temos um Salvador. Isso é a nossa motivação missionária de levar esta mensagem de esperança. E a mensagem de esperança é bem clara. Nada menos do que uma decisão verdadeira ao lado de Cristo Jesus. É a decisão de segui-lo como discípulo. Discípulo queria dizer o quê? Estuda a Bíblia, faz oração, participe nos cultos da igreja. Tá tudo bem, são ótimos essas coisas, mas não são. Isso não é a própria cerne de discipulado. São os meios que vai nos até chegar ao nosso objetivo. Nosso objetivo é nada menos do que carregar a nossa cruz e seguir Cristo Jesus, ou seja, se tornar imitadores de Cristo Jesus. E como nós já temos destacado, meus irmãos, isso é um padrão extremamente alto. Eu vou dizer, estamos faltando no meio evangélico, não só batista, no meio evangélico, entre os pastores e líderes, a conversa que nosso comportamento moral, nosso comportamento ético precisa ser nada menos do que o exemplo de Cristo Jesus. E esta conversa é de tanto valor, porque estamos vendo aqui com muita clareza, nada menos do que seguir o modelo de Cristo Jesus.
E quem sabe pessoas estão assistindo, puxa, mas isso ninguém é capaz. Sim, por causa disso precisamos de um Salvador. Mas como eu posso fazer isso na prática? É por causa disso você precisa se tornar parte de uma igreja local. Porque a igreja local é o contexto onde nós vamos, de fato, viver estes princípios na prática. Nada menos do que, o padrão, nada menos do que se tornamos imitadores de Cristo Jesus em tudo, atitudes e comportamento. E vou até convidar vocês que estão participando nesta conversa hoje e pessoas assistindo. Hoje nós estamos até jejuando e orando sobre algumas questões de caráter cristão, paciência, bondade, misericórdia e misericórdia em ação, que é a bondade, porque eu vou falar honestamente, eu nunca passei 40 minutos, 45 minutos em oração sobre eu sou pessoa misericordiosa. Cristo era. Eu sou pessoa fazendo atos de bondade consistente, numa forma bem concreta. Eu nunca passei tempo para orar sobre isso. Hoje nós vamos orar sobre isso, entrando até ao nível de aplicação. E claro, todos são convidados. Pode fazer hoje, ou se você está assistindo, pode tomar meia hora, 45 minutos de também orar, jejuar, focalizar. Como eu posso me tornar mais eficaz? Um imitador de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero pedir agora que o nosso irmão Regilânio considere o texto de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 29. Regilânio, esse texto, né, ele é um texto maravilhoso, assim também como o pastor Francisco Pontes vai estar considerando nessa mesma perspectiva Isaías capítulo 53, versículo de número 11, né? O que esse texto bíblico específico, né, fala sobre a santidade de Cristo Jesus, né? Então, explique o que o irmão entende sobre esta verdade bíblica. Por favor, irmão Regilânio, com a palavra. Então vamos. João 8, versículo 29. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. O capítulo 8 de João, a partir, né, do versículo 12, começa a vir a respeito do testemunho de Cristo, né? Seria somente o testemunho de Cristo em sua caminhada na Terra ou o testemunho de Deus sobre a vida de Cristo? Então, quando chegamos no final desse versículo, do versículo 29 ao 30, a gente percebe que Cristo ele começa a falar um pouco mais daquilo que realmente é necessário fazer, né? Ou seja, de que Deus, né, o Deus Pai estava com ele na época, fazendo todo o trabalho, aprimorando, vamos assim dizer, o reino de Deus na terra, quando veio. Seria diferente muitas vezes de nós? Não, né? Ele prometeu que estaria conosco, né? Ele diz que estaria conosco, ele falou que estaria conosco até o final da nossa caminhada e depois dela também, ou seja, para sempre, na eternidade. Mas o padrão mostrado, além de tudo aquilo que já foi falado pelos pastores, o padrão está na pessoa do Pai, né? Jesus deixou o padrão da pessoa do Pai, está ligado ao Pai. E Jesus mesmo afirma isso, se estamos ligados na videira, né, podemos fazer tudo a qual aquilo ele designou que fosse feito. E uma delas, né, é o amor, ou seja, a busca pela santidade na pessoa de Cristo. Porque quando a gente fala em questão de amar a Deus, de amar o próximo, é vinculado isso com o caminhar do dia a dia com ele. E não tem como você caminhar com ele no dia a dia e não ser parecido, seja em questão de amar, em questão de santidade, em questão de buscar não somente ser exteriormente
padrão, humanamente falando, que é algo que nós vemos muito. Existem muitos adeptos de religiões que, moralmente falando, eles são perfeitinhos, mas o versículo ele quer ir muito mais a fundo, né? Como o estudo de hoje, a santidade do padrão de Cristo se inicia lá, como foi falado em Isaías, passando por todo o decorrer dos textos que foram falados, e aqui quando ele diz, aquele que me enviou está comigo, assim como Cristo nos envia ao mundo, ele está conosco para viver uma vida diária de santidade, como o pastor Carlos falou, olhar para dentro de si e dizer, Senhor, ai de mim, ou como Cristo falou entre o publicano e o homem da lei que estava diante de Deus se justificando. E muitas das vezes nós esquecemos disso também, de colocar no momento da nossa oração, como o pastor Mark Johnson falou, e perguntar, Senhor, o que preciso melhorar para exercer essa piedade? Porque exercendo essa piedade na pessoa de Cristo, não na nossa. Né? Porque, como ele mesmo afirma, o Pai estava com ele e, como ele mesmo afirmou, que está conosco, ele não o deixou só, e Cristo também não nos deixou só. Né? Ele se agradava do que Cristo fazia, porque ele também quer se agradar do que nós podemos fazer. Ter uma vida que venha realmente impactar a vida, começando pelo lar, começando pela casa. Porque muitas vezes, como já foi tratado em outros assuntos, que se começa por dentro de casa, assim como Cristo trabalha em nosso coração de dentro para fora, também tem isso, começando do nosso lar, que vai se espelhar pela comunidade, pela igreja, e também pela sociedade, porque a sociedade ela precisa de um referencial, ela quer ter um referencial. É por isso que nós, Cristo, ele nos coloca em uma posição de referencial, de busca pela essa santidade, a qual o Espírito Santo de Deus é um que pode operar em comunhão conosco todos os dias. Obrigado, irmão Regilânio, né? Como é importante nós termos a convicção e a certeza de que Deus está conosco e também essa mesma convicção e certeza de que nós devemos viver uma vida de tal forma que agrade ao Senhor, né? Então isso é importante a gente nunca perder de vista, né? Pastor Francisco Pontes, nessa mesma perspectiva, meu irmão, considere por gentileza aí para gente Isaías 53:11. Isaías 53:11 diz assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Interessante. Isaías, profeticamente, né, falando a respeito do martírio, do Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi plenamente aceitável a Deus Pai. E isso agradou ao Deus Pai, e ele usa aqui uma palavra muito interessante, né? Ao mesmo tempo ele fala sobre conhecimento, meu servo justo justificará. Então, nós fomos justificados pelo ato sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro que o contexto de 1 de Pedro é que os irmãos viviam em isolamento, inclusive isolamento social, né? Porque eles eram perseguidos, mas de outra forma, né? Não o isolamento que estamos vivendo hoje, mas ele exorta os irmãos, em 1 Pedro 2, a serem imitadores de Cristo, a suportar as aflições do momento presente para avançar em santidade. Assim como Cristo, claramente aqui diz, né, sofrimento de sua alma, ele viu que foi um ato, né, que satisfez ao Deus Pai, satisfez a ele mesmo e ao Espírito Santo. Podemos ter plena certeza que, eu sei que todos estão dizendo assim, é muito difícil, então estamos olhando muito para nós mesmos, na verdade, trazendo para nós a nossa iniquidade,
os nossos pecados, somos imperfeitos, mas, é como eu disse anteriormente, temos que ver que tem uma esperança para melhorar o nosso nível de santidade. O livro é A Busca, o título do livro é A Busca da Santidade, né? Então, Cristo nos justificou perante o Senhor e levou as nossas iniquidades. Aquele que tem Jesus, aquele que recebe Jesus, se arrepende dos seus pecados, ele entra nesse processo, ele busca ser santo. É inadmissível uma pessoa não buscar a santidade. Eu acho que muitos hoje estão muito preocupados com a terra, né? Estar na terra, quando esquecem a sua verdadeira cidadania. Como Pedro fala lá também, que nós somos cidadãos do céu, né? Então, fomos justificados. E em Cristo levou sobre si as nossas iniquidades. Isso é claro, isso foi profetizado, eu acho que cerca de 3.000 anos antes, né? O cativeiro, 600 e poucos anos antes, né, de Cristo, né? Ou 1.000 anos, eu não estou bem lembrado aqui dos anos, do tempo, mas ele já profetizou em Isaías 53 a vida de Jesus, o martírio de Jesus, que devemos ser estimulados a cada dia mais, vendo que ele pagou o preço na cruz, sofreu, e embora possamos sofrer hoje, embora possamos passar por dificuldades, sofrimentos, decepções, que são muitas, né? Mas não podemos baixar a guarda, nem baixar a cabeça. Devemos buscar, a cada dia mais, nos aproximar, ver as ações de Jesus Cristo perfeitas e buscar ter ações que agradem a Deus para o nosso benefício e andar uma vida em santidade. Então, eu vejo assim que Deus se alegrou, ficou satisfeito por tudo que Cristo fez. Ninguém pôde acusar Cristo de pecado. Ele foi perfeito. Claro que nós não vamos atingir esse nível de perfeição, mas ele nos chama para ser santos. E ele nos justificou. Eu sempre digo que quando Deus olha lá de cima e vê o pastor Francimado, ele não vê Francimado Bezerra, ele vê Cristo. Porque Cristo justificou o pecador Francimado. Então, isso é muito lindo, né? Isso é maravilhoso, entendermos esse processo, esse plano de salvação e esse processo de santidade que está acontecendo em nossas vidas hoje. Amém, pastor Francisco Pontes, Deus abençoe, meu irmão. Pastor Carlos, eu tenho uma pergunta aqui, pastor Carlos, que é interessante, né? Oportuna, tendo em vista que nós estamos considerando a santidade de Cristo, né? A nossa caminhada de santidade, tendo Cristo como exemplo, como referencial para cada um de nós, né? E então, se Satanás questionar, pastor Carlos, a sua salvação com o pensamento, um verdadeiro cristão não pensaria nos pensamentos malignos que você tem pensado hoje. Como você responderia a essa questão? Biblicamente, meu irmão, qual seria aí a sua resposta diante dessa situação que, quero lembrar, é claro que a gente está trazendo essa pergunta para o Senhor nesta manhã, mas isso acontece com cada um de nós, né? Com cada um de nós somos questionados, mas você é um cristão, você acabou de fazer isso errado. E aí como nós respondemos a essas questões quando nós somos por Satanás acusados? Por favor, pastor Carlos. Essas acusações, elas são constantes na vida do cristão. Se há alguém que não está satisfeito de nós termos sido direcionados pelo Espírito de Deus a compreender quem é Cristo,
e Salvador da nossa vida, tem alguém que não está satisfeito. Então, toda maneira como nós fazemos ou procedemos algo errado em nossa vida, eu quero crer que aquele que está externamente, ele vem nos confrontar com as verdades de Deus, porque ele sabe a santidade de Deus. Ele sabe que ele caiu porque ele quis ser igual a Deus e destronar Deus. Ele sabe a santidade de Deus, ele sabe a retidão de Deus, ele sabe quem é Deus. Então, ele vem nos questionar justamente para nos confundir. O que eu responderia a ele é aquilo que nós estamos aqui em 2 Coríntios 5, 21. Ora, você me acusa daquilo que eu fiz, e realmente eu devo reconhecer que eu fiz. Porém, eu devo dizer a você que está querendo colocar isso no meu coração, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiças de Deus nele. Não há justiça em mim, não há verdade em mim. Eu sou simplesmente alguém que fui abençoado, que fui resgatado de uma situação da qual eu mesmo jamais poderia me livrar, se não fosse a graça misericordiosa de Cristo a me encontrar e o Espírito a me convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Hoje, isso aí deve ser fato primordial na vida de todo cristão. Nós vamos errar tantas vezes quanto for necessária, até porque eu vejo que é no erro que Deus nos ajuda a olharmos para cima, a entendermos de quem nós precisamos estar todo dia atrelado, todo dia buscando o favor de Deus, todo dia pedindo a direção do Espírito de Deus em todas as áreas da nossa vida, para que nós nos tornamos, na verdade, conhecedor da vontade de Deus, mas tendo a mente de Cristo em nós. A mente de Cristo em nós. Isso é um padrão que deve ser exercido por todo crente. A pergunta que, às vezes, o diabo pode fazer qualquer uma, mas a pergunta que jamais ele vai nos dizer é: você está sendo moldado pelo Espírito de Deus a ser imagem e semelhança de Deus. E isso me incomoda. E isso não me agrada. Ele é o acusador e sempre vai ser o acusador. Mas muitas vezes eu creio que o cristão ele acaba, dentro de um processo introspectivo da vida dele, ele traz mais a culpa para si, como se ele pudesse, na verdade, pegar uma cruz, colocar, ser crucificado e dizer: olha, aqui está um... Não, alguém me lavou pelo sangue, alguém me justificou pelo sangue, alguém remiu a mim, eu tenho uma nova identidade, eu tenho uma nova vestimenta, embora o processo, eu digo, santidade é um processo. E esse processo vai ser contínuo até o dia em que Cristo voltar ou quando nós partirmos para estarmos na glória de Deus. O diabo vai acusar do jeito que quiser, da forma que ele quiser, porque a baixeza dele é muito grande. Mas eu nem olho para ele. Eu olho para o autor e consumador da minha fé, que é Cristo Jesus. Amém, pastor Carlos. Que bênção, meu irmão. É isso aí, né? Nós precisamos continuar firmes em Cristo Jesus. Certamente seremos tentados, a exemplo do próprio Cristo, né? Que foi tentado pelo diabo, né? E é interessante, né, meus irmãos, pensando sobre isso, o diabo ele sempre aparece na hora que é mais oportuna. Ele não apareceu para Jesus no deserto da Judéia no primeiro dia de jejum, né? Ele apareceu no final para levar o nosso Senhor à tentação, e ele tentou, mas sem sucesso, porque Cristo o venceu. Né? E é interessante que naquela ocasião ele usa, inclusive, a Bíblia, a palavra de Deus, né, faz uma aplicação distorcida para levar o Senhor a pecar, mas ele responde biblicamente. Por isso a importância de nós conhecermos o nosso Deus e
estarmos aí alinhados com a palavra de Deus. Muito bom. Eu tenho uma última pergunta rapidamente, meus irmãos, e aí eu vou passar logo depois essa palavra para o pastor Marcos, porque o nosso tempo aqui está voando. Uma pergunta de cunho prático, né? Tendo em vista tudo que nós falamos aqui nesta manhã, falando sobre a santidade de Cristo, que aplicação nós podemos fazer desta lição na nossa própria vida? Então eu quero deixar que cada um tenha aí um minutinho, 1 minuto e meio, meus irmãos, para que a gente possa ter tempo suficiente para a gente encerrar essa conversa. Então, por favor, irmão Regilânio, quais são as aplicações na sua vida, meu irmão, falando sobre a santidade de Cristo? Por favor, fale para nós. O que eu poderia aplicar primeiro, entender que ele está trabalhando e quer trabalhar no meu caráter, na busca da santidade, na busca de um padrão a qual quem viver nessa santidade irá sim trazer algumas implicações. E essas implicações podem ser situações que pode acabar fugindo do controle, porém ele não quer que nós nos acusemos, como o pastor Carlos falou muito bem, e sim entender que ele nos justificou e que esse erro sirva de aprendizado, passar por ele sirva de aprendizado para crescer, para poder auxiliar outros, para poder ser bênção na vida de muitos irmãos que muitas das vezes ainda estão crescendo na fé. Então, a aplicação é que ele nos justificou, e é que ele me justificou, me salvou pelo sacrifício dele, isso é um fato, e o demais são apenas mentiras do diabo que precisa ser superada na presença de Deus, na presença de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, para a glória dele. Amém, irmão Gilânio. Glória a Deus, meu irmão. Pastor Francisco Pontes, meu irmão, por favor, deixe aí suas aplicações, aplicação prática aí, a santidade de Cristo na sua vida. Por favor, tem 1 minuto e meio aí para o irmão considerar essa questão. Muito bem, vendo essa perfeição de Cristo, né? E o quanto nós estamos distante, né? Buscando ser santo diariamente, né? Continuamente. Me comove muito o fato de Cristo, o amor de Cristo, ele se fez justiça de Deus. Foi creditada a morte, o sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo àquele que crê. Então, a parte que mais eu busco na minha vida para melhorar nesse processo de santidade é o amor. Amar a Deus, amar ao próximo, porque dentro de nós realmente existe muito egocentrismo, muito orgulho, e eu fui criado dentro de um contexto assim, né, para ser o melhor, para ser mais valente, para ser mais, né, mais mulherengo. Então, assim, a gente tem que entender que é um processo, né, e eu busco amar mais ao próximo, porque eu não fui ensinado a amar. Eu não fui ensinado a amar. Eu fui ensinado a disputar, a competir. O mundo nos ensina isso, a competir, não a amar. Já Cristo, em sua plena santidade, demonstra pelas suas ações, pelas as suas atitudes, o amor. Um exemplo maior, né, de amor para conosco, pecadores. Então, eu queria aplicar mais o amor, a misericórdia em minha vida, para que eu possa, sim, dentro do meu ministério, melhorar. Eu estou em busca de melhorar. Eu preciso melhorar. É urgente isso em minha vida. Apesar de já estar um bom tempo no ministério, mas eu vejo necessidades dessa melhora. Esse estudo me fez ver quanto Jesus ele busca agradar ao Pai, como ele foi obediente ao Pai, como ele nos amou indo à cruz, acreditando
sacrifício a favor de nós, né? Então, isso é maravilhoso, que eu possa aplicar na minha vida mesmo o amor, o ágape, né? Possa estar presente em minha vida. Amém, pastor. Deus abençoe, meu irmão. Estamos na mesma estrada, na mesma direção, com o mesmo alvo, né? E vamos chegar lá em nome de Jesus. Pastor Carlos, por favor, meu irmão, diante dessa temática tão importante para as nossas vidas, falar sobre a santidade de Cristo, qual é a aplicação prática aí para a sua vida, pastor Carlos? Por favor, compartilha conosco. Olha, eu creio que essa busca nossa, ela, como eu havia dito, é constante. Mas eu tenho aprendido aqui como nós podemos trabalhar na nossa vida, e eu principalmente na minha vida, o que Filipenses 2,6 diz: esvaziar-se de si mesmo. Nós somos muito cheios de si, nós somos muito cheios de razão. Talvez nós entendamos pelo privilégio que Deus nos concedeu de muitas vezes estarmos à frente de ministérios, de muitas vezes obtermos pela bondade do Espírito de ter um conhecimento que o meu é muito raso ainda, mas eu preciso me esvaziar, eu preciso retirar essas coisas de dentro de mim, até porque quando eu olho para Cristo eu vejo que ele não usou isso em seu ministério, muito pelo contrário, né? Ele teria a prerrogativa aí perfeita de ser um juiz, de ser um senhor como ele o é, e aplicar aquilo que ele bem gostaria de fazer dentro daquilo que era correto e certo, mas ele teve algo que o esvaziar-se, o preencheu, era a obediência a Deus. E eu quero fechar aqui com o versículo de João, capítulo 5, 30. Por mim mesmo, nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar ao meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Que Deus possa ter misericórdia da minha vida, porque ter a mente de Cristo é fazer a vontade daquele que me salvou. E aquele que me salvou, ele tem uma mensagem muito grande por ser Deus, de dizer: você não faz nada, ouça e obedeça ao meu comando, e você fará tudo, mesmo não aparecendo em nada. Que Deus possa nos abençoar ricamente em nome de Jesus. Amém, pastor Carlos. Obrigado, meu irmão, né, pela sua palavra, né? Eu lembrei aqui de uma história, não lembro se eu li ou se eu ouvi, mas que ilustra bem essa questão da nossa luta, da acusação de Satanás. E conta-se a história que um dia Satanás apareceu para um indivíduo com a lista de todos os seus pecados, né? E era muito pecado, e ele abriu aquele rolo de pecado e foi citando pecado após pecado, pecado após pecado, e depois que terminou, o diabo falou: aí estão os seus pecados. E ele falou: acabou. Aí ele falou: acabou. Aí o indivíduo, a pessoa disse assim: escreva aí embaixo, acrescente aí: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Irmãos, essa é uma verdade preciosa, né? Nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, e o que nós estamos falando aqui, nós estamos a cada dia buscando viver, buscando praticar, porque o Espírito Santo, ele nos dá essa condição, né? Se tirar o Espírito Santo, certamente não vamos a lugar nenhum. Mas o mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus, ele habita em nós. Por isso nós podemos crescer em santidade. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês nessa manhã, né? Porque nós estamos, irmãos, nesta manhã crescendo na busca de santidade. Pastor Marcos, por favor, pastor, faça aí as considerações e, claro, as considerações finais também dessa nossa conversa nesta manhã. Amém. Tem sido uma conversa tão boa, tão edificante e tão relevante, uma conversa muito prática. Também eu vou encerrar brevemente com uma história que vem da história da igreja do Martinho Lutero. O Lutero
estava ali no momento de tentação pelo Satanás chegando ali, acusando ele com aquela pergunta: você se chama cristão pensando isso, fazendo aquilo? E detalhando exatamente os pensamentos, as palavras ditas, as atitudes, as ações feitas. E o Lutero falou e parou e contemplou e parou e respondeu o Satanás dizendo: sim, tudo que você falou é a verdade. De fato, você nem mencionou este pecado, aquele pecado, o pecado que eu fiz ontem, 10 anos atrás, a atitude que você nem falou sobre isso. Eu sou pior do que as suas acusações. Mas eu tenho um Salvador que morreu para mim. E ele aceitou em si todas essas acusações. As acusações que Satanás, que tu estás indicando, e até os pecados que você não está indicando. Cristo Jesus assumiu tudo. E agora eu estou na justiça dele. E meu destino é a cidade celestial para desfrutar comunhão com ele para sempre. E seu destino é o inferno, então sai daqui, não queria falar mais contigo. Meu irmão, que essa seja a nossa confiança. Meu irmão, minha amiga, meu amigo, se você está com dúvidas sobre sua salvação, contemple a santidade de Cristo Jesus. Você tem a justiça perfeita de um Salvador. E esse Salvador queria que você seja honesto sobre as áreas da sua vida em que você precisa crescer. Então, priorize este crescimento. Aplique aquele ponto número 6. Converse com outras pessoas. Meu irmão, fale com um irmão em Cristo Jesus que você pode abrir seu coração sobre as áreas que você precisa crescer. Se precisar, entre nos detalhes. É dinheiro, é sexo, é poder, é relacionamentos corretos, saudáveis. Então, entre nos detalhes com alguém de confiança. A minha amiga, faça a mesma coisa com uma irmã em Cristo Jesus, em que você pode abrir seu coração, porque você é perdoado em Cristo Jesus, e o modelo é nada menos do que a Cristo Jesus, nosso exemplo. E podemos fazer isso porque nós já temos Cristo Jesus, a nossa justiça. Semana que vem, nós vamos conversar sobre o troco de reinos. É uma conversa que você vai querer aproveitar. Meu amigo, que Deus te abençoe, que a santidade de Cristo Jesus seja para você tanto o seu modelo, tanto a sua confiança diante os desafios deste mundo. Que Deus abençoe e até nossa próxima conversa.